Olha, a história que a gente vai analisar hoje parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica, mas não é. Está acontecendo agora, bem na nossa frente, e pode ser um daqueles momentos que realmente definem o futuro. Quem sabe daqui a uns anos a gente olhe para esse exato momento e pense: estava ali o aviso de que a gente estava entrando num território bem perigoso. Vamos entender essa crise entre a Antrópica, uma gigante da inteligência artificial, e o Pentágono. É um confronto que joga uma luz sobre os riscos enormes dessa nossa nova era tecnológica. Para entender esse impasse, a gente precisa conhecer os lados dessa história. De um lado, temos a Anthropic. Ela foi fundada por ex-funcionários da OpenAI com um foco, quase uma obsessão, em segurança. E eles desenvolveram o Cloud, que é um dos modelos de IA mais avançados que existem hoje em dia. E a abordagem da Anthropic é bem diferente. Em vez de só programar, eles meio que ensinam valores para a inteligência artificial. Eles chamam isso de IA constitucional. Pensa nisso como dar uma bússola moral para a máquina. E foi com essa filosofia que eles fecharam um contrato com o Pentágono, mas com algumas condições bem importantes. E aqui estão elas, as duas linhas vermelhas que a Anthropic traçou. Primeiro, a IA deles não poderia ser usada para vigiar cidadãos em massa. Segundo, e talvez o mais crítico de tudo, a decisão final sobre disparar uma arma tinha que ser sempre de um humano. Só que o Pentágono queria um modelo sem essas travas. Exigiu que as duas cláusulas fossem removidas. E aí, claro, o confronto foi direto. A cautela da empresa contra a ambição militar. A recusa da Anthropic não foi bem recebida. Na verdade, a pressão foi gigantesca. O governo ameaçou nacionalizar a empresa ou, pior, classificá-la como um risco à segurança nacional, o que na prática acabaria com ela. E para complicar tudo, uma concorrente, a OpenAI, foi lá e aceitou os termos do Pentágono rapidinho. Isso mostra uma realidade bem dura. Nessa corrida, quem tem cautela acaba punido. Mas esse conflito não é um caso isolado. Ele é, na verdade, um sintoma de duas corridas muito maiores, implacáveis, que estão moldando o futuro da IA. São duas forças que recompensam uma coisa acima de tudo: velocidade. A primeira é a corrida geopolítica. A necessidade de superar adversários como a China gera uma pressão enorme do governo para desenvolver IA mais rápido e com menos restrições. A lógica simples e brutal. Se a gente não fizer, eles vão fazer. E esse cenário é visto como uma catástrofe para a segurança nacional. E a segunda é a corrida corporativa. Empresas como Anthropic, OpenAI, a XAI do Elon Musk, todas estão numa batalha feroz por mercado, por investimento. Ser visto como lento ou pouco cooperativo com o governo pode significar perder um contrato milionário ou ficar para trás na corrida para abrir capital na bolsa. E isso, no fim das contas, pode definir quem vence e quem perde o jogo. Mas para a gente entender o perigo de verdade, a gente precisa sacar por que essa tecnologia é diferente de tudo que já criamos. A IA que está no centro dessa briga não é uma ferramenta simples. É algo muito mais complexo e imprevisível. Essa frase do CEO da Anthropic, o Dario Amodei, resume tudo perfeitamente. Nas palavras dele, esses sistemas são cultivados como uma mente, não construídos como uma máquina. Eles aprendem, evoluem e às vezes mostram comportamentos que ninguém esperava e que são bem perturbadores. Paranoia, agressividade ou até a capacidade de enganar. E para ter uma ideia da velocidade dessa evolução, é só olhar os números. Em 2018, o primeiro GPT tinha 117 milhões de parâmetros, que é uma medida de complexidade. 5 anos depois, só 5 anos, o GPT-4 passou de 1 trilhão. E o que vem por aí é numa escala ainda mais absurda. Estamos falando de modelos com 100 trilhões de parâmetros. Por que esse número importa tanto? Porque ele começa a se aproximar da complexidade do nosso próprio cérebro. A gente está muito perto de criar sistemas com um poder de processamento que se compara ao nosso. E o ponto de virada pode estar aqui. A IA já está programando a si mesma. Coisa de 70% a 90% dos códigos novos na Anthropic já são escritos pela própria IA. Isso é o que chamam de autodesenvolvimento recursivo. A máquina não está só aprendendo, ela está se reconstruindo para aprender melhor. É um passo gigantesco no caminho para a superinteligência. Então tá, o que acontece quando essa superinteligência chegar? O Dario Amodei usou a metáfora muito poderosa para ajudar a gente a imaginar o que isso significaria e os riscos catastróficos que isso traz. Pensa só nisso. Um país inteiro, populado por 50 milhões de entidades, e cada uma delas é mais inteligente do que qualquer gênio que a humanidade já produziu. É uma força numa escala que a gente mal consegue conceber.
E partindo daí, o Amolde descreve 5 cenários de risco. E os cenários são, bem, alarmantes. Um estado de IA que se torna hostil e se vira contra a gente. Uma IA mercenária que pode ser usada por terroristas. Uma nação rival conseguindo essa vantagem primeiro. Ou, mesmo sem maldade, uma ruptura na economia e na sociedade tão grande que desestabiliza o mundo todo. E vale a pena reforçar, isso não é medo de ficção científica. São as preocupações reais de quem está construindo a tecnologia. E isso nos traz à conclusão. Quando a gente junta a pressão da competição com a natureza exponencial dessa tecnologia, o caminho que estamos seguindo fica perigosamente claro. A questão central na briga da Anthropic era manter um humano no circuito para decisões de vida ou morte. Mas a pergunta que não quer calar é: isso ainda é possível na prática? A verdade aqui, talvez a gente já tenha passado desse ponto. Os softwares militares de hoje processam um volume de dados numa velocidade tão absurda que a aprovação humana vira muitas vezes só uma formalidade, é um carimbo. Não tem como um operador humano checar o processo de decisão da máquina a tempo. A discussão sobre se devemos entregar o controle pode já ser antiga, porque na prática talvez a gente já tenha entregado. E assim, chegamos à pergunta final. Junte a corrida geopolítica, a corrida corporativa e uma tecnologia que se melhora sozinha exponencialmente. O resultado é um sistema que parece acelerar por conta própria, sem espaço nenhum para cautela. A lição que a Anthropic aprendeu foi bem clara. Hesitar é perder. O que nos deixa com uma realidade bem inquietante. Se todo mundo está só reagindo à pressão para acelerar, quem é que está, de fato, no comando?